TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Abusos e excessos à parte, definitivamente a Lava Jato já está na história da política e da justiça brasileira. Foi a partir da Lava Jato que se derrubou a máxima de que no Brasil só se prendia preto e pobre. A partir dos notáveis da República Brasileira, que a operação conseguiu prendê-lo. Mas a Operação Lava Jato também inaugura uma nova hermenêutica jurídica no direito brasileiro e a partir daí surgem todas as polêmicas e as várias interpretações. Na semana que passou, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 3, embora já se saiba que o placar será de 7-3, porque o ministro Toffoli, presidente, já adiantou, inclusive, qual será o seu posicionamento, inaugurou mais uma dessas hermenêuticas no Brasil. Proibiu que agora os delatados só pudessem falar no início do processo. Argue o Supremo Tribunal por essa decisão que nas alegações finais o delatado tem sim, para preservar o princípio da ampla defesa, o direito de falar por último. E isto tem suscitado as mais várias discussões e interpretações no meio jurídico e também no meio político. É para discutirmos todos os aspectos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, como fica a Lava Jato como consequência dessa decisão, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para discutir um assunto de direito propriamente dito, eu não poderia deixar de trazer, senão 3 experts nesse assunto. Refiro-me ao advogado, professor, doutor em História Política, Rui Martinho Rodrigues, que nos ajuda aqui a interpretar todos esses assuntos. O também professor, cientista político, advogado, procurador do município de Fortaleza, Rômulo Leitão. E o doutor Maia, mestre em Direito, inclusive, pela Escola da Alemanha, e que nos ajuda também aqui a interpretar e a analisar todos os fatos colocados em discussão. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje como debatedores os doutores Maia Pinto, Rômulo Leitão e Rui Martinho Rodrigues. E vamos, obviamente, iniciar essa discussão a partir do editorial de abertura do programa sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, na última semana do mês de setembro, segundo a qual permitindo que, a partir de agora, os delatados na Operação Lava Jato ou em quaisquer outras operações que possam vir a surgir, em que haja a figura do delator e do delatado, o delatado tenha direito de falar por último. Isso para que se verifique, se materialize o princípio da ampla defesa. E foi essa decisão que suscitou as várias interpretações e discussões, não só no meio jurídico, mas também nos meios políticos. E eu quero, portanto, diante de 3 doutores em matéria de direito, nós vamos começar a discutir desse assunto e eu queria colocar ao professor Rui algumas interpretações, inclusive já bastante difundida pela imprensa, dão conta de que essa decisão do Supremo tem um alvo certo,
que seria esvaziar a Operação Lava Jato, a partir da anulação de pelo menos 42 dos já condenados pela operação, dos mais de 150 processados em todo este processo. Efetivamente, essa decisão vai prejudicar a Operação Lava Jato, vai tirar dessa Operação Lava Jato o poder que ela exerceu até então, vai anular processos de alguns dos já condenados? Bom, embora o direito seja um terreno propício à divergência e às múltiplas interpretações, precisa haver um limite a isso, né? Até porque o campo do debate interminável é o campo da zetética, que é o campo da filosofia do direito. Aí nós podemos discutir o resto da vida, o dever ser, o que seria certo. E a característica da zetética é essa, que é um debate sem fim, porque sempre pode se argumentar em qualquer direção. Agora, a atividade forense precisa ter fim, precisa ter o que o Técio Sampaio Ferraz Júnior chama de decidibilidade. As coisas precisam se decidir. E por isso é que se fala em dogmática jurídica. Tem gente que acha que no direito não tem dogma, porque todo em direito se discute. É quem tem uma cabeça muito católica, porque só no catolicismo não se discute dogma. Porque dogma é o que mais se discute em todas as outras religiões. Porque dogma é o que está escrito, digamos, vamos acertar que um livro aqui, o que ele disser, nós vamos obedecer. Agora, vamos passar o resto da vida discutindo o sentido do que o livro está dizendo. Então, o livro é o dogma, mas se discute o dogma. Então, a discussão interminável é na filosofia do direito, é na zetética. A decidibilidade é da atividade forense, que precisa ter fim, e por isso tem que ser dogmática. E se torna mais difícil ter uma atividade dogmática quando se tem um direito principiológico, porque o princípio é uma espécie normativa que tem infinitas possibilidades de incidência e fica muito aberta à subjetividade da autoridade que vai interpretar. E nós temos uma Constituição que positivou os princípios que antigamente eram princípios gerais de direito, entravam para suprir lacunas da legislação, lacunas da lei. Agora eles entram na frente de tudo. Por isso mesmo é que o direito constitucional principiológico engoliu todos os outros direitos. Você não trata de uma unha encravada que não caia na Constituição. Então, isso deu ao Supremo a configuração de uma corte constituinte, permanentemente. E aí, alguma coisa que eu não vou brigar com os grandes juristas que defendem a nova hermenêutica constitucional, eu vou só dizer, vocês podem ter razão, isso pode estar certo, mas não dá certo. Porque uma coisa é o que está certo, outra coisa é o que dá certo. E aí, agora, o direito ficou imprevisível, e eu vejo, se considerar que a ampla defesa foi lesionada, quando não se acrescentou mais nada ao processo, porque as alegações finais são meros memoriais. Acostar a prova no processo, na altura do andamento do processo, das alegações finais, já é matéria preclusa. Então, se não houve nada que a defesa precisasse se defender, então não houve prejuízo. E é um velho princípio que o nosso amigo gosta de dizer em latim, que o nosso amigo Leitão, que se não há prejuízo, não há nulidade. E o Supremo rasgou isso. Então, parece-me que o Supremo, que deveria ser o guardião da Constituição, está se transformando numa fonte de insegurança jurídica. Professor Rômulo e professor Maia, é evidente que a Operação Lava Jato trouxe alguns atos, acabou por exercitar alguns atos sob o ponto de vista do direito, não previstos ou pelo menos não conhecidos da sociedade brasileira. Exemplo disso, a figura do delator. Essa é uma figura que no direito, embora exista, tem aí infinidade de leis que prevêem isso, mas nunca se exerceu isso na prática, sobretudo em profusão como a Operação Lava Jato. Isso deixou, evidentemente, que a população um tanto quanto atônita sobre isso. Só para exemplificar um desses casos. Nesse instante, o medo, entre aspas aqui, a desconfiança, chamemos assim, que existe a partir dessa decisão, é que como tem mais de 150 figuras poderosas, não só da República, mas também da iniciativa privada, já condenadas e cumprindo pena,
é que essa decisão poderia facilitar até a anulação desses processos. Isso é possível, efetivamente? Bom, nesse país tudo é possível atualmente, absolutamente tudo. Até o passado é imprevisível, né? Até o passado é imprevisível hoje. Fiz o Pedro Malandro. Queria cumprimentar a todos. Arnaldo, primeiro, especificamente respondendo a sua pergunta, diretamente respondendo, eu não tenho dados, a gente não tem dados à mão, mas existe diversos réus confessos na Lava Jato. Esses não vão sofrer absolutamente nada com qualquer decisão. Eles são réu confessos, confessaram, e estão pagando pena, ou estão de tornozeleira, ou pagaram multa, ou estão em casa, ou acabou. O próprio delator, o primeiro delator já tá fora. O Youssef já tá livre, só com a tornozeleira. Então, tem esse aspecto que a gente tem que examinar, que tem gente que não vai ser atingida de maneira alguma. Réu confesso. Eu posso até dizer o seguinte, que esses réus confessaram porque ficaram 3 anos presos numa preventiva, como o da UAS, que fez uma delação, o Léo Pinheiro, ficou 3 anos preso. O cara 3 anos preso, outro vai processar a filha para forçar a delação. Eles podem até depois arguir que foram coagidos e tentar anular alguma coisa. Mas esse contingente de réus que confessaram, eu acho que não vão ser atingidos. No caso específico do habeas corpus, a gente tem que aguardar o final. Eu nunca vi modulação de efeitos em habeas corpus, mas o Supremo, como a gente conversava, tem direito de errar por último. Ou seja, dentro da República, o Supremo Tribunal Federal tem um direito total de errar por último, porque ele fala por último. Então, se ele acertar, ele acertou, se ele errar, ele errou. Será que, com base nesse princípio, nessa realidade, já que o Supremo fala por último, o delatado também tem o direito de falar por último? A questão específica do mérito, assim, eu não sou versado em direito penal, mas se a alegação final não tem nenhum fato novo e o fato que ele trouxe já foi contestado pelo réu, eu acredito que não seja possível. Seja possível, não seja necessário anular a sentença. Mas no caso específico aqui, o que eu estou vendo, aí eu vou trazer aqui o viés mais político do que jurídico, porque de direito a gente não está falando de direito mais há muitos anos aqui no Brasil. Está falando de política. Então, do ponto de vista político, o que é que a gente vê? O Supremo tentando fazer uma inflexão de uma prática que freio de arrumação, né? É um freio de arrumação numa operação que não acaba. Enquanto eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo o rádio e o radialista dizia que deflagrada a 76ª operação da Lava Jato em São Paulo, prendeu o gerente do Banco do Brasil, não sei o quê. Não acaba a coisa. O que é que um gerente do Banco do Brasil tem a ver com a Lava Jato em Curitiba? Por que o nome é Lava Jato? Ou virou uma grife? A Lava Jato de São Paulo, a de Curitiba, a do Rio, a de Brasília. Então, é um fenômeno muito, muito difícil de você examinar. Acredito que há uma reação, e há uma reação política também do Congresso Nacional, porque eles foram atingidos diretamente com a Lava Jato. Acredito que o Supremo faça essa inflexão. Não sei se vai conseguir fazer a inflexão e punir alguém, mas a gente deve examinar com muito cuidado essa nova hermenêutica e essas novas decisões do Supremo, porque não dá para saber. Até porque não dá para saber que o julgamento não concluiu. Já tem maioria, a maioria não é o primeiro, já houve do gerente lá, de um outro réu que conseguiu na turma o habeas corpus com essa tese. Esse é o segundo caso. Esse é o segundo caso. Agora o plenário falando. Um foi do Bendini. Bendini. Isso. Agora você tocou num ponto importante. Se a Operação Lava Jato não acaba mais, a persecução penal deve terminar porque está demorando muito ou deve prosseguir enquanto houver indícios ou provas de alguma transgressão da lei? Enquanto houver, mas não sob o nome de Lava Jato. A Lava Jato era um caso específico de lavagem de dinheiro em Curitiba que atraiu o processo. Qual é a importância jurídica do nome? O nome é exatamente o nome que estão utilizando para dizer vão acabar a Lava Jato. É como se fosse acabar a persecução penal no Brasil. Não vai acabar a persecução penal no Brasil, a decisão no habeas corpus. É exatamente isso que eu estou falando. Quando dá o nome de uma grife, é como se fosse uma reação. Vão acabar o Bolsa Família. Usava Então devemos anular a Constituição. Devemos anular um procedimento processual só para mudar o nome? Não, Rui, eu não estou falando nada disso. Não, porque... Eu não estou falando nada disso. Estou falando especificamente que
que a Lava Jato é um fenômeno brasileiro que eu não entendo bem como se dá essa relação de prender um gerente do Banco do Brasil no Rio com a Petrobras em Curitiba. Não, é porque esses processos de outras circunscrições judiciárias federais, sob a presidência de outros juízes, como o Bretas faz no Rio de Janeiro, eles tiveram início em alguma delação, em alguma prova, eles usam alguma informação que começou no processo de Curitiba, porque a política é toda interligada. Deixa eu colocar o doutor Maia Pinto aqui na discussão, a partir do que o professor Rômulo trouxe, quando ele falou assim, eu não entendo como se vai modular, porque a habeas corpus realmente ou você concede ou não concede, mediante a análise dos autos do processo. E essa modulação entrou na discussão durante todo o voto dos vários ministros usaram. Professor Maia, como é que se daria essa modulação? Aplicar-se-ia para uns e para outros não? Aplicar-se-ia só a partir de agora? Os já condenados não seriam atingidos? Como seria? Na verdade, Arnaldo, aí é o Supremo que ele se colocou no sinuca de bico. O que é que acontece? Eles quiseram realmente conter essa vontade da sociedade de punir as pessoas, os detentores de poder econômico e poder político, que foi representado pela Operação Lava Jato. Quando construir esse argumento absolutamente formal e relevante de que o delatado, nas alegações finais, que não é nem o momento de afirmar e atribuir fato a ninguém, se fala antes ou depois, isso é uma picuinha que demonstra a desqualificação da Suprema Corte Brasileira e a predisposição da Suprema Corte de proteger delitos praticados pelos detentores do poder. Então, aí o Supremo ficou nessa situação constrangedora de que a esmagadora maioria da sociedade, que é o titular da soberania popular, todo o poder emana do povo, inclusive o poder dos ministros supremos. E o povo não quer essa atitude que o Supremo está tomando. Pelo contrário, o Brasil passou por uma verdadeira revolução na eleição passada. Uma vontade da sociedade da rua. A Lava Jato, eu acho que virou até um partido político, um movimento político, jurídico político, em defesa do resguardo dos valores superiores da sociedade. E aí, essa questão da modulação. O Supremo está envergonhado com o que fez ontem. Talvez tenha sido a sessão mais triste da história da Suprema Corte Brasileira. Isso é difícil. Talvez a sessão de ontem seja o crepúsculo de um tribunal desqualificado, cujos integrantes sequer podem andar no meio da rua, Arnaldo. Como envergonhado se a maioria, serão 7-3. A sessão parou em 6-3, mas a gente já sabendo da declinação feita pelo presidente... Então falta o voto do Marco Aurélio, talvez vai ser 8-3. Quanto maior o placar, mais... 8-3 exatamente, o que aumenta a necessidade, e o que é que nós estamos vendo aí, Arnaldo? Claramente. Vamos colocar o telespectador no jogo e tirar o juridiquês. O Brasil sempre foi um país assaltado. E assaltado por quê? Pelos detentores do poder. O poder político, todo o poder, desde a época dos portugueses, o Brasil sempre foi o Estado, foi o revólver que o bandido usa para roubar o cidadão. Isso quer dizer que o Supremo agora também é esse outro assaltante? Não, é o último assaltante? Pelo contrário, eu acho que o Supremo se insere dentro da engrenagem histórica, a engrenagem histórica do Brasil. Inclusive, o Supremo tem coragem de fazer o que ditadores de países de banana na África não têm coragem. Por exemplo, abrir um inquérito de ofício e mandar prender revista. Imagine isso num país sério, isso era caso de impeachment de ministro do Supremo. Claramente. Você imagina, você aqui, Arnaldo, está falando do Supremo, aí o Supremo é intocável. Isso é incompatível com o regime democrático. Mas o que é que eu acho o contexto do julgamento de ontem? O Brasil, em 519 anos, viveu sob o permanente assalto da população que paga os impostos pelos detentores do poder. E aí, por uma feliz coincidência do destino, um magistrado, um juiz, lá em Curitiba, rompeu com esse paradigma secular, histórico, enraizado. E fez o quê? Nada demais, não tem negócio de direito penal alternativo, não tem nada demais. O que é que o juiz Sérgio Moro fez? Aplicou a mesma lei que aplica pro miserável, pro pobre lá, que é preso no Pirambu, lá no Bom Jardim, ele aplicou
o dono da Odebrecht, ele pegou a lei que o pobre, que é o traficante lá do Conjunto Ceará, é punido, o Sérgio Moro aplicou para o deputado, para o senador. E o que é que aconteceu? A classe política estava toda enrolada, fazendo assalto. O empresariado também. O empresariado também, inclusive, perfeito, o empresariado também. A elite política e econômica foi flagrada. Então a Lava Jato foi um divisor de águas. E o que é que aconteceu? Os poderes que têm voto, que têm que pedir voto, deputados e senadores, não têm coragem de ofender a Lava Jato, de anular a Lava Jato. Foram lá no Supremo Tribunal Federal, que comparsa dessa ideia de que o Brasil tem que continuar realmente sendo um país que prestigia a impunidade, começou a arrumar uma picuinha para tentar conter a operação. Eu até apreciaria o fato do Supremo agir de um modo contra-majoritário, enfrentando a opinião que deve pública. Agir, né? Eu até apreciaria em isso. Alguns momentos. O que eu deploro é que se tomem decisões flagrantemente contrárias ao ordenamento jurídico. Para defesa de direitos fundamentais. Sim. Mas a defesa. Não, mas aí defesa do ordenamento jurídico. O problema é que agora a corrupção. Na verdade, o Supremo, eu vou dizer, o Supremo está defendendo o direito fundamental de assaltar, investido em cargo público. Basicamente é isso. É garantir a impunidade para quem tem cargo público e quem tem dinheiro. Eu acho que o problema é que está se utilizando no Brasil de uma prática, porque a decisão judicial é baseada no chamado livre convencimento fundamentado. E isso é muito perigoso porque, e não tem muito para onde fazer diferente, mas com uma dose de habilidade e 2 doses de cinismo, pode-se fundamentar qualquer coisa. Deixa eu fazer o nosso intervalo aqui, porque quando voltarmos, se diz que tudo que está ruim... É um contorcionismo hermenêutico. Diz que tudo que está ruim pode ficar pior, não é? Vem um fluxo. Não é? Então, eu vou trazer agora um assunto que tem relação direta agora com o Ministério Público e Poder Judiciário, que vai piorar ainda mais o que nós já estamos aqui em todo canto estupefatos pelo que ocorreu. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. No bloco anterior, nós discutimos a decisão do Supremo Tribunal Federal, modificando, portanto, o entendimento dos delatados que agora terão, nas alegações finais, o direito de serem ouvidos por último, a fim de que o juiz possa tomar a decisão somente depois dessa oitiva, chamar assim, do delatado. Isso tem a ver com todos os processos que estão aí em curso pela Operação Lava Jato. E eu dizia no bloco anterior que
Se já estávamos impactados com toda essa discussão a partir dessa decisão, o que estava ruim podia piorar um pouco mais, eu vou trazer aqui um assunto que só piora a situação do Poder Judiciário, e também, dessa vez, do Ministério Público. Principalmente. Principalmente do Ministério Público. Veja aqui essa manchete. Rodrigo Janot sobre Gilmar Mendes. Ia dar um tiro na cara dele. O Rodrigo Janot, para os mais jovens, todos lembram, é o ex-procurador-geral da República. Foi o antecessor da Raquel Dodge, agora já substituída pelo Aras. Em entrevista, o ex-procurador da República conta que no ápice da Lava Jato, de novo a Lava Jato, no centro das discussões, foi armado ao STF para matar o ministro Gilmar Mendes. Que dizer? Eu estava, enquanto você lia, Arnaldo, eu posso... Pode, lógico. Enquanto você lia, eu me lembro que eu participava de programa aqui na Câmara em 2005. Né? Isso, quando você era o diretor-geral aqui. Quando eu era daqui da Isso. casa, ou seja, 2005 para cá já são... 12 anos. 14 anos. 14 anos. Eu nunca imaginei que ia comentar a notícia de um procurador-geral da República dizendo que vai armar o Supremo para matar um ministro. E não matou. E não teve coragem. Porque sabe? Então, eu só tenho para dizer isso. Estupefação com uma confissão dessa de um homem que Mas aí, Rômulo, você vê também, o ministro vai dentro entra no avião e a população, não é nem o ex-procurador, a população hostiliza o ministro Só uma do Supremo. perguntinha. Ele vai para Portugal, anda no meio da rua... O que é que tem a ver com isso? Não, eu não estou demonstrando. Só uma perguntinha. O que é pior? É ter feito ou depois sair contando? Eu acho que a Suprema Corte ela tem que rever, porque a rigor... Mas foi o Janot quem está falando. Não, eu estou entendendo. Não justifica a ideia de agressão e demonstra uma desqualificação. Descontrole. Lógico. Sem nenhuma dúvida. Você imaginar que alguém que, por exemplo, denunciou o presidente da República ter um comportamento desse é lamentável. Agora, o que é que fica aí também? Arnaldo, o Supremo, é difícil você tolerar uma corte que deveria ser guardião de direitos básicos da sociedade. Deveria ser ovacionado. O ministro do Supremo é como se fosse um bombeiro. Não tem aquela história de que a polícia vai bater e o bombeiro vem salvar? O Supremo, ele exerce um controle que tem que garantir harmonia e leveza. O Supremo deveria ser o guardião. Por exemplo, na hora que o Supremo Tudo bem. Agora, daí, um procurador-geral da República, um homem com esse status, com essa responsabilidade, tá? Vir e armado para um Supremo Tribunal Federal no dia de sessão. Cometeu um crime. Aliás, eu não sei como é que ele conseguiu chegar no plenário armado, porque tem detector de metal. É para ter agora, se não tem. Tem. Se não tem, vai ter que ter agora. Mas talvez da entrada dos ministros, do procurador não tenha, né? Agora vai ter que botar. Não deve ter. Estamos na República de 30 aqui, na República que havia tiros dentro do Senado, dentro da Câmara. Então você imaginar que um homem de Estado tem essa índole, pelo fato de ter tido a citação pelo ministro do nome da sua filha, como essa, estando advogando para uma das pessoas investigadas no processo. Em resposta à acusação dele, que a mulher do ministro estava advogando. Veja-se isso, a citação respeitosa. A doutora fulana de tal nem citou o grau parentesco, filha do ministro, não, só fez dizer que a doutora fulana de tal advoga para o fulano... E pode ter crédito a receber de uma empresa da Lava Jato. Aí, o seu Janot, porque é pai da advogada citada, vem para matar o ministro. Felizmente, isso não ocorreu, felizmente. Ele poderia ter nos poupado a todos desse vexame. Verdade, né? Foi contar agora por quê, professor? Arnaldo, isso... padre. Devia afastar os dois, o procurador e o ministro. Né? Os dois. Isso revela, ou isso confirma a impressão geral, de que nas mais altas esferas da República, a serenidade foi embora. O que está predominando é a passionalidade. Verdade. E uma justiça que se faça num clima de passionalidade não pode ser uma justiça boa. Né? Eu ontem fiquei... Mas me permite só uma parte, Rui. Eu acho que não é passionalidade, eu acho que existe uma racionalidade até. Esses movimentos do Supremo estão longe de ser fruto de um... Mas está falando do Janot. Não, eu estou falando desse gesto. Certo. Entendi. Especificamente desse gesto de ir e depois ainda dizer que foi armado para matar um ministro do Supremo. Você podia ter ficado calado. Esse gesto é um gesto passional, porque a racionalidade de defender a corrupção pode se fazer com serenidade. Né?
uma Que é mais serenidade, eficaz. por mais condenável que eficaz. seja, seria até mais eficaz. Agora, isso também eu acho que tem relação com o fato de as sessões do Supremo estarem sendo divulgadas pela televisão, porque isso mexe mais com as vaidades, né? Além do mais, há uma desorientação, porque, como o Maia lembrou, nós tínhamos uma tradição de impunidade. De repente, aqueles que estavam acima da lei e estavam acima do bem e do mal, agora se sentiram alcançados por ela e ficaram desarvorados. Porque ontem, eu que sou velho bastante para não me surpreender com nada, fiquei surpreso com a fala do ministro Gilmar Mendes, citando matéria fora dos autos para fundamentar uma decisão. Inclusive uma matéria que, se tivesse nos autos, não podia ser citada porque era prova ilícita. Você refere ao citou Intercept. ao Intercept. Intercept. Uhum. Como é que o ministro do Supremo cita, fundamentando uma decisão, uma matéria que nem está nos autos e que é uma matéria obtida por meio ilícito? É porque está claro aí, É Arnaldo. muito semelhante com a história de dizer que vou armado para matar. Eu acho que é até pior. Está claro que o Supremo precisa sofrer um resgate democrático. Você precisa ter o controle. Quem controla o Supremo? Quem controla o guardião? Quer dizer, a sociedade vai ficar. Quem controla o controlador? Quem controla o fiscal? Quem controla o segurança? Porque se o Supremo é o fiscal de todo mundo, quem controla o Supremo? Quando o Supremo erra. O problema é que o que está acontecendo é que o modelo brasileiro se deteriorou. Deixa eu só, para esgotar, aprofundar um pouco mais esse assunto do Janot, me diga uma coisa, professor Rômulo. Ele não está passivo agora de processo a partir dessa declaração? Não sei se ele pode portar armas, é procurador da República, não sei se ele é aposentado, eu realmente não sei detalhe. Eu estava me perguntando, eu acho que nesse tempo ele não estava aposentado ainda não. Não, não estava, ele era procurador. Ele era o procurador, pode ser com assento ao lado do presidente da cadeira ali. É um negócio inusitado, já pensou se ocorre psicotécnico uma tragédia dessa? Ministério Público agora. Mas o que eu fico dizendo, se ele está com essa raiva do juiz, avalie do réu. Ele é um procurador, se ele está com a raiva do juiz a ponto de levar uma arma para matar e suicidar, eu fico imaginando o réu. Não vou chamar pobre réu não, porque não tem nenhum pobre. Agora, o réu. Agora tem uma coisa que sai do trágico para o hilário. É porque... É que isso está parecendo uma bravata. Eu tenho minhas dúvidas se ele teria feito pode isso ser uma mesmo. bravata que fica... E aí é uma bravata ridícula. Ridícula. É pior ainda. É mais... É pior porque imaginando não é réu, bem um descontrole. O que é que ele queria fazer com o réu? É uma falta de entendimento. Lamentável. Então, só piora, né, a situação, pelo visto. Ultimamente tem se falado muito sobre impeachment de alguns dos ministros. Isso está previsto. Né? Na história do Brasil, não registra que um ministro do Supremo tenha sido empichado. Nós já empichamos 2 presidentes da República. Né? Prendeu o presidente da Câmara, prendeu o do Senado. Prendeu o presidente da Câmara, prendeu o presidente do Senado. O procurador-geral ia matar o ministro do Supremo. E o procurador agora ia matar o ministro do Supremo. Felizmente isso não aconteceu, mas nós poderíamos muito bem. Isso era matéria de confessionário e não matéria pública de entrevista em revista Veja e Estadão, como foi feito. A gente não viu a repercussão ainda dessa notícia impactante, né? Mas... A título do que essa declaração? A título do quê? Porque certamente, como não foi uma matéria que vazou, o repórter não perguntou o senhor ia matar o menino. Não, ele disse. Ele disse, não, veja bem, o que é pior. Você que é jornalista, foi espontâneo. Foi espontâneo, o que é pior, porque ninguém sabia disso. Procurador, o senhor já foi armado para matar o ministro mesmo? Ninguém pergunta isso. Não, já. Aí não, ele dizia, olha, eu quero dizer, aí declarou de ofício, de moto próprio. Eu não consegui ler a matéria toda ainda, porque sabe, é uma coisa, eu achava que era fake news. É uma coisa... No primeiro momento eu também pensei que fosse, tanto é que antes de mandar para você, inclusive ontem você perguntou, ontem à noite assim que saiu, eu dei primeiro uma pesquisada para poder, aí quando eu vi Estadão, né? Estadão e Veja, eu falei, não é fake news, porque ao contrário, esses órgãos fazem checar exatamente, não era matéria só de rede social. Então eu digo, não, então aqui dá para a gente repassar, para começar, inclusive, a abrir essa discussão que você está fazendo agora. Para não dizer que não falei de Bolsonaro, eu vou fazer mais um intervalo. E quando voltarmos, nós vamos colocar em pauta, obviamente, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Discurso e os bastidores. Isso, os bastidores. O I love you ao Trump. Quando voltarmos no terceiro e último bloco, um instante só. A
Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. E eu nunca ri. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Para o assinante que ligou agora, nós discutimos no primeiro bloco a decisão do Supremo Tribunal Federal determinando, permitindo, exigindo, enfim, que os delatados da Operação Lava Jato agora tenham direito à última palavra, ou seja, nas explicações finais. Alegações finais. No segundo bloco, colocamos aí a tentativa de assassinato declarada publicamente, sem ser perguntada, é bom que se diga, pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. E agora, para não dizer que não falamos de Bolsonaro, porque afinal de contas o presidente da República ele é pauta todos os dias dos veículos do mundo inteiro, nós vamos aqui falar um pouquinho do presidente. A partir do discurso na ONU, um discurso considerado por muitos, pelos bolsonaristas, um discurso de estadista, um discurso corajoso, forte, e para outros, um discurso grosseiro, agressivo, que não disse efetivamente o que deveria ter dito em favor do país. E me surpreendeu a declaração do presidente, quando foi abordado sobre isso de volta no Palácio da Alvorada. Me surpreendeu muito a declaração dele, quando ele disse: se eu não tivesse dito o que disse, meus eleitores ficariam, ele disse algo assim, que os eleitores ficariam frustrados, porque esperavam dele, não era um discurso sóbrio, pacificador. Palavras dele, estou aqui interpretando as declarações, não foi efetivamente com essas palavras. Isso a mim surpreendeu. Ou seja, ele deu uma declaração muito clara de que continua no palanque, jogando para os seus eleitores, como a gente diz, para a plateia. Eu queria então começar ouvindo aqui o professor Rui sobre a simbologia do conteúdo do discurso do presidente na ONU, no momento em que o Brasil passa por um momento extremamente sensível com relação à questão ambiental, fundamentalmente por esse momento. A diplomacia sempre teve uma linguagem muito contida. Nas declarações que são postas para o grande público. Agora, reservadamente, nas conferências reservadas, a diplomacia sempre teve uma linguagem muito truculenta. Né? E me parece que o que está acontecendo é que hoje aquela linguagem truculenta dos gabinetes está sendo posta para o público. O grande público. Isso talvez nos faça sentir saudades da hipocrisia, porque, de qualquer maneira, a hipocrisia é um tributo que o vício paga à virtude. E quando não se tem o menor acatamento pela virtude, se escarnece. Então, agora, as declarações
polêmicas, não só do presidente do Brasil, mas do presidente dos Estados Unidos, das Filipinas, da Turquia, da Hungria, de vários países. Parece ser uma tendência mundial que pode ter relação com o fato de que acabou o segredo. Hoje em dia tem intercept no mundo inteiro, não é só no Brasil, e as coisas terminam vindo a público mesmo. E aí as pessoas estão agindo publicamente como somente agiam reservadamente, porque de qualquer maneira não tem mais segredo. Aliás, o pai de todos os intercepts a que você refere no mundo inteiro é o Assange. Com o Wikileaks. O Oden, né? Tem o fulano Oden e tal. Isso cria uma situação explosiva, porque ofensas feitas reservadamente não criam tanta mágoa, nem geram tanta reação, como ofensa feita publicamente. E isso torna as relações internacionais mais conflitantes. Especialmente em fóruns como a ONU, em que um dos trechos da fala do presidente, ele critica a própria instituição, a própria ONU. Que merece algumas críticas, né? Talvez não... Mas em nome da diplomacia não se faria, né? Você não vai na casa da pessoa e agride o dono da casa. Mas acontece que as críticas feitas reservadamente, e pode ser esse também um dos motivos da tendência mundial, é que as críticas feitas reservadamente não estão produzindo efeito. E aquela frase do Aires Brito, que o melhor alvejante é a luz do sol, pode ser uma tentativa de dizer assim, bom, está havendo uma podridão aqui, discutir essa podridão aqui a portas fechadas não tem o menor efeito, então vamos fazer isso publicamente. E quando você junta isso com temperamentos, estou aqui procurando um adjetivo para certos temperamentos, vamos ficar longe para a gente não entrar na política brasileira, Trump. Temperamento tipo Trump. Mercuriais. Mercuriais, muito obrigado. Foi um adjetivo. Ele compra umas brigas que não tem sentido. Adjetivo de quem não quer seguir esse tipo de conduta. Por exemplo, o que adianta? Não usaria outro adjetivo. Vai lá para onde, aí vai falar mal do índio Raoni, aí vai xingar a Venezuela ou Cuba, ou aí entra o temperamento. Ele tem umas pautas que não somam. Maia, aí entra o temperamento e acho que entra também uma visão particular, né, do mundo. Entra um certo despreparo e entra uma coisa que todo mundo faz, que é o cálculo político. Agora, se o cálculo político é bem feito ou mal feito, é outra conversa. Né? E o cálculo político ele mesmo admitiu nas declarações que deu aqui, quando perguntado sobre isso. E um político não move uma pena sem fazer cálculo político. Né? Agora, o cálculo político pode não ser o mais acertado. Aí é outra coisa. Professor. O dever de ofício, eu li o discurso todo. Assistir eu não consegui assistir não, mas o discurso eu li todo na íntegra. Não tem pé nem cabeça, não tem fio condutor, é um típico discurso feito por 5 pessoas. Agora eu vou falar disso, agora eu vou falar daquilo, agora eu vou falar... Não tem um fio que você liga, não é um discurso, são várias temáticas cortadas por um ponto final e começada por uma letra maiúscula. Um negócio que é escrito pelo chanceler, pelo 02, que vai ser embaixador se passar no Senado, e que o presidente colocou a colher, não pode sair um discurso com maturidade, com conteúdo e com um discurso para ser feito um dignatário na ONU. Não tem como fazer. Então, eu me lembro até uma frase... Os antecessores dele também não foram brilhantes, né? Os antecessores dele a gente não está conversando. Eu não sei, eu nunca assisti um discurso de presidente na ONU. Para mim não tem relevância alguma esse discurso. Estão divulgando agora o inglês do Sarney, mas não tem relação. Não tem. O que acontece? Eu me lembro do Churchill, que dizia que o Truman era tão medíocre, o Truman, presidente, era tão medíocre que escrevia os próprios discursos, né? Porque esses discursos você delega uma pessoa para fazer, você coloca o norte. Você não vai o presidente. Mas tinha a questão do estocamento, tem um discurso. Mas o discurso, rapaz, é uma nova era que vai acabar o socialismo. Né? Mas o Churchill escreveu o dele também. Mas o Churchill podia. O Churchill era um escritor exímio. Mas escreveu o dele. Fantástico, né? Se o pecado é escrever o próprio discurso, ele também escreveu o dele. Mas aí o que acontece? Começa o discurso falando que a nova era que vai acabar o socialismo. Quando é que teve socialismo aqui no Brasil? Quando é que o governo Lula foi socialista, com os bancos enchendo as burras de dinheiro, os empresários enchendo burras de dinheiro? Mas o socialismo não é isso, não? Não. Na prática? Não. Na teoria, não, mas na prática não é a nova classe do Milovan Então pronto, então acabou o socialismo. A nova classe do Milovan Dígila. Não, mas aí houve uma mudança do dirigismo estatal, que eu acho que é o que ele quer dizer.
Eu não vou discutir o que o mas Bolsonaro quis nesse dizer no ponto- discurso escrito pelo chanceler Não, e pelo 02 assador de hambúrguer lá no o meio. Eu não discurso vou discutir. dele, o realmente discurso não dele é vou lamentável, discutir. mas eu acho que assim, Você leu? eu vi o discurso. lamentável. É lamentável, sem dúvida Grotesco. nenhuma. Agora eu acho que existe uma coisa nova. Um discurso que eu li, na verdade. O que há no Brasil é um pouco de otimismo aqui do programa. patrimonialismo. Eu acho que o Brasil está passando a partir nem do governo Bolsonaro, mas da queda da Dilma e do Temer, um momento muito interessante, diferente, na linha da Lava Jato, no sentido de fazer uma reforma política através da Lava Jato, é um aspecto de mudança de 2014 para cá, interessantíssimo, você que gosta da história, e agora, mais recente, do Temer para cá, uma ideia liberal, no sentido que o Brasil vai começar a vivenciar coisas que o mundo já conhecia. Por exemplo, o telespectador que está ouvindo a gente, a inflação nunca teve tão baixinha durante anos. Botar liberalismo aqui, os empresários quebram tudo. Então vamos lá, Arnaldo. Taxa de juros, você fala, Brasil é o país do juro alto. Banco morre de ganhar dinheiro, professor Rui e tal. Juro está igual ao americano, 1%, 1,3% ao ano. Agora não Por quê? Nunca ninguém viu isso. Por quê? Porque Porque a fizeram economia PEC tá do parada, Não, rapaz. não tem ninguém coragem de investir nada. Não, olha que conversa. não é fato, porque se fosse assim na Venezuela tinha deflação. Rapaz, vamos me deixar ver. Mas nós tínhamos uma recessão há poucos anos com juros a inflação era altos. alta. Exatamente, então isso é fato. O Bolsonaro está trazendo uma ideia de privatização, de eficiência. Então, eu acho que existe uma linguagem, não é o Bolsonaro, mas desde o Temer, eu acho que existe uma linguagem nova. Não é ele que está trazendo ideia de privatização, porque isso foi feito lá no Fernando Não, Henrique exato, mas Cardoso. isso foi morto. Entendeu? E agora está sendo resgatado. Eu vejo um país tão Isso é um projeto do Bresser, rapaz, interessante. 95. Não, mas veja aqui, ó. Você tem, vou dar exemplo aqui doméstico. Você tem, não sei querer falar, não, mas você tem um startup de um jovem cearense que não usou dinheiro do BNDES, que com a inovação, com ideia diferente, desfraudou a bandeira do Ceará na Times Square, captou $1 bilhão sem dinheiro público. Você tem aqui um empresário da área de saúde, de plano de saúde também, que construiu um modelo diferente. Então, eu acho que tem uma coisa bonita. Você se refere a Mil? A Você se refere a Apivida. Então, são pessoas que não têm Estado, que não tem BNDES por trás, não tem BNB. O garoto aqui do Ceará foi lá nos Estados Unidos, seduziu o americano. Então, esse Brasil novo, que ele é pautado na crença de que as pessoas podem ser capazes de gerar riqueza, de conduzir o Brasil no rumo do crescimento, que é o que aconteceu na Coreia do Sul, no Japão, na Europa. Mas isso, primeiro você está citando aqui os pontos isolados, que é pré-Bolsonaro. Não, pré-Bolsonaro. Pois é, nós estamos contribuindo. Mas ele está falando do discurso. Mas nós estamos falando do discurso na ONU. Ele está contextualizando mas eu estou dizendo discurso. que o discurso da ONU ele sinaliza para o Brasil. Eu acho que não é. Eu concordo É um perfeitamente contexto, com você. que a partir da queda da Dilma, o Brasil entrou num círculo muito virtuoso. Fala muito mal aqui, o Bolsonaro é desqualificado, eu concordo, o discurso é lamentável. Mas existe uma coisa, um Brasil moderno, um Brasil anti-estatal. Apesar do presidente. Apesar do presidente. Mas eu acho que o presidente contribui. Apesar do Supremo. Não, o Supremo... Apesar dos pesares. Mas eu acho que o Brasil tem isso. Eu dei 2 exemplos aqui do Ceará. Mas você tem esses jovens que estão bombando aí nas startups. Fala muito de banco, muita fintech. E como o Estado saiu... que são as empresas de tecnologia na área financeira. E esse pessoal, os jovens, Arnaldo, eles querem o quê? O que é que eles querem? Nesse ponto sintonizado com o governo. Se livrar, ele quer um Estado leve, tributação baixa, o Uber, por exemplo, quantas pessoas trabalham no Uber que estão ouvindo aqui a gente, uma empresa nova, moderna. Então, a gente está vivendo um país que as pessoas não estão mais buscando que o Estado seja o provedor de serviço, que o Estado resolva a minha vida. Até porque o Estado quebrou, né? Ele O não poderia ser mais, né? E eu acho que isso é um país novo. O Estado do bem-estar social já não se sustenta, imagina esse Nem Estado... na Europa. Nem na Europa. Mas você está vivendo um ambiente que taxa de juro baixa, inflação baixa, retomada do desemprego, retomada do crescimento. Eu queria que o professor Rômulo aprofundasse um pouco mais, porque ele deu uma justificativa que eu achei muito interessante. Inflação baixa, baixíssimo, juro baixo, baixíssimo, economia parada. Parada. Retomando. Me diga uma coisa, com todo o discurso que eu não concordo absolutamente com o Geração do de Maia. 150 empregos Eu não ontem. concordo nada com o discurso do Maia. Zé, mas vamos aqui. Qual é o investidor que vai botar dinheiro no Brasil com um maluco que faz um discurso daquilo, na ONU?
Eu vou lhe dizer, 54 bilhões de dólares de investimento direto. 54 bilhões de dólares. Então tá tudo resolvido. Não, 54 bilhões não vale nada. De investimento direto. Deixa eu Tá entrando dinheiro no mundo inteiro. chegando. Tem 14 trilhões de dólares com juros negativos no mundo. Bora aqui. Tá Mostra todo no mundo Google doido aqui. pelo Brasil. 14 trilhões Bora. de dólares. Vamos aqui. Eu vou Vai botar lá. no Google, porque chutando São dados. 14 trilhões de dólares. Rapaz, tu sabe o que é do 14 Brasil. trilhões de dólares, mas 14 trilhões de dólares Qual é o do PIB? mundo. Ah. Com juros negativos querendo vir pro Brasil. Ah, sim. Tá, A Europa tá com querendo juros vir. negativo. A Europa tá com juros negativos. esse Menos dinheiro 5. não é só pro Brasil, não. O Japão. Só tem o Brasil para investir 14 trilhões de dólares. Só tem o Brasil, não. Onde é que tá as fronteiras de E investimento? como é, se tiver semana 3 países e um não for o Bolsonaro, o cara vai pros outros 2 porque não tem estabilidade País política. grande. rapaz. Vai pra onde? Pra Rússia? Vai. País grande? Vai. País A Rússia, grande só tem- tu sabe não, o tamanho O Brasil vai bombar se Tu seguir sabe Ô, Maia, a pauta do Paulo Guedes. É o você- contrário do que você tá pensando. O Brasil Maia, tá disparando. Vem. Maia, Eu acho que vem. Você sabe o tamanho do Eu acho que vem. oleoduto que estão fazendo entre a Rússia e a China? Você acha que não estão investindo na China? A China não está investindo na Rússia? Não tem Eu investimento tô na dizendo que segurança, quem confia no Olha, vem. O O presidente Brasil não é sai. uma potência, o Brasil O tá empresário. explodindo. Olha, o Brasil- presidente não espanta. Desisto. Não, desisto que é só o número, Romulo. Olha, o Eu moro em presidente... outro país, amigo. Que- Ô, Romulo, é, o eu sou presidente- fora do país oficial, mas o Brasil real, o Brasil Não, de verdade, veja, o eu Brasil O acho- Israel tá morrendo de fome aí sem emprego, rapaz. Eu Professor, acho que o professor. presidente não espanta investimento, não. jeito Porque o nenhum, investidor olha Paulo para Guedes. o ministro da Economia. Que é mais maluco do que o presidente. Que é isso? Não, Que mas é mais tá... maluco, mas me toma, que não é me o toma, maior- mais maluco do é que o o presidente. presidente Mas mais tá- brilhante, que é a única pessoa Olha, que fala de economia. vai, do deixa eu Agora só eu ouvir- falo, você falou, um doidinho que fez um doutorado há 40 anos e nunca mais leu um livro. Com aquela Olha, conversa ali. Olha, mas Na está agradando... escola de Chicago, na escola de Chicago. Mas está agradando o empresariado. Qualquer Tá, coisa, muito, qualquer tá coisa. agradando. Não, mas são eles que O investem. espírito animal... Não eu estão concordo. investindo, mano. Não estão investindo. Não, que investindo tá nada. retomando o investimento. Tá Deixa eu sendo só- retomado o Deixa eu só investimento. retomar aqui essa discussão na seguinte perspectiva. Como é que está tão bom assim? Como é que o dinheiro estão vindo, os investimentos Eu não sei, estão então esse vindo? país E o Brasil só gerou no último trimestre, isso, dados dessa semana, 121 mil 115 mil empregos. Como é que pode? Foi o maior dos últimos- Diante de muito 14 simples. Mas foi o milhões. maior dos últimos Que 6 anos. investimento, É muito que simples. crescimento Maior. é esse? Deixa eu só eu entender melhor. Aqui, eu e o telespectador, obviamente. Nós temos as contas públicas completamente deterioradas. E isso é que gera uma resistência por parte do investidor. E a Mas o PEC, Estado não e tem a que PEC investir. do Agora, teto, e a PEC sim. do teto que deu... O Estado não Você tem não o quer tirar o Estado? O Estado não tem o que tirar, investir, pronto. mas não é só porque não tem o que investir, isso aí já é um prejuízo. Agora, por que, que o investidor privado não entra? Porque se as contas públicas estão Exato. deterioradas e se há uma projeção de que mais tarde pode haver ou a volta da inflação ou um calote, ou a recessão continuar... Com o aí- governo, com o Paulo Guedes, não vai voltar isso, não. Mas, rapaz, Mas não é- acontecendo, mas ele não Ó, manda reforma conta, da doutor, Previdência, tem o PEC Congresso, do Você está teto, dizendo que é perigoso? PEC do Mas tem teto, o Congresso. O ministro da O Infraestrutura, Congresso ontem Tarcísio criou um Freitas, estatal. Está fazendo um trabalho Tô dizendo brilhante. que agora é O ministro perigoso da o cara Infraestrutura está concedendo estradas, aeroportos. Congresso ontem Aqui criou um em Fortaleza, estatal. O telespectador passa do aeroporto de Não, Fortaleza. me deixe fazer uma outra análisezinha obra. aqui. Olha, Cuidado para você não virar latifundiário da palavra. Vamos Agora, ouvir além o Rui disso, aqui. o Congresso ontem criou um estatal. Por outro lado, tem alguns programas do governo, porque o Brasil até sairia com facilidade da recessão se você pudesse fazer concessão. As rodovias do Brasil estão, na maioria delas, sucateadas, o Brasil precisa de ferrovia, de porto, de aeroporto, de tudo. E por que que isso não está sendo feito? Porque a burocracia, os entraves legais são muito grandes. O governo está querendo fazer concessões. Mas ele sabia que era Isso- difícil. A gente não ia chegar e fazer, não. Como o filho dele disse que na democracia é difícil, ele sabia Sim, disso. Mas está fazendo. Não, mas ele não tem ideia. Politicamente, esse ministro não tem ideia alguma do que é política. Toda vida que vai no Congresso, ele sai quase aos tapas, rapaz. Como é que você vai conseguir alguma coisa assim? Porque Só é porque uma ele tem uma mudança de ideia. mentalidade, A ideia, pô. uma ideia, todo mundo tem ideia. Agora, na execução, não se está fazendo absolutamente Se seguir nada. o Paulo Guedes, no o Brasil país que eu vivo, isso aí não Vira um existe. Vale do Silício. Mas acho que lentamente sai. Sai. Só, mas tá. graças a Deus só tem 4 anos. E eu acho Acho que que em 4 anos lentamente ele não sai. faz. Mais Acho três, que a né? concessão da BR-101 entre Recife e o Rio de Janeiro, que está um caos, vai ter que sair. Sim, mas concessão sempre teve. A Dilma Sim. fez concessão, o Temer fez concessão, o Fernando Henrique fez, todo mundo fez concessão. Estamos devolvendo as concessões da Não, Dilma. foram poucas as concessões e mal feitas. Mal feito, ela dizia quanto é E que o qual é empresário o tinha que ganhar. técnico aqui no governo que tem capacidade de fazer isso? Eu não saberia, não ia da até, Infraestrutura- mas tem. Que- Tem. O ministro da Infraestrutura está dando um show. Tá dando show, tá. O ministro Tarcísio de Freitas, o cara que veio do IME, brilhantíssimo. O Brasil está dando uma Desiste. demonstração. Eu acho que eu discordo desse ponto aí, desse particular do Rômulo. Pelo contrário, eu vejo um Brasil moderno, próspero, anti-estatal, livre,
jovem, eu acho que a juventude tem que se estimular a empreender, taxa de juros baixa. Hoje em dia, o acesso à tecnologia, tem uma coisa que me chamou a atenção. O ministro Paulo Guedes tem um mês que ele vem falando isso e na última semana ele foi muito enfático. A partir de agora, ninguém tem que pedir ao Estado brasileiro... Esse é o novo Brasil. Só um instante, deixa eu colocar. Ninguém tem que pedir mais ao Estado brasileiro para abrir uma empresa. Pode chegar, abrir, depois ele comunica e eles vão ver lá se está tudo... A liberdade econômica, o Supremo vai... Não, eu quero saber o seguinte, abre uma empresa hoje aqui em Fortaleza, abre e vai fazer isso. Começa a trabalhar, bota a máquina, chama funcionário, sem registro, sem coisa nenhuma, para tu comunicar daqui a 6 meses. Abre e vê o que é que vai acontecer. Mas é por isso que o Brasil é pobre. Abre e vê o que acontece. Por isso que o Brasil eu só estou pobre. querendo dizer o seguinte, entre o discurso que é feito e que é anunciado e a prática, a execução final, esse é o Brasil real que o professor Rômulo está falando. Não, o real é ele. O real é dele, ele disse que o meu é oficial. O Brasil oficial mata o Brasil real. O Brasil real quer crescer e se desenvolver. Isso o Brasil aqui, entre esse discurso que o ministro Paulo Guedes tem reverberado todo dia e a prática efetiva, isso ainda não se verificou. Com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, agradecendo aos nossos debatedores, professores Rui Martinho Rodrigues, Rômulo Leitão e professor Maia Pinto, agradecendo em especial você, assinante, pela sua participação e um convite para um próximo Observatório. Muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.